Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Nessa aula de ciência, a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando sobre o solo, certo? Mas vai entrar um pouco mais em detalhe com relação à poluição e à contaminação desse solo, tá bom? Primeiro, o solo é uma importante fonte de nutrientes para as plantas. O que isso quer dizer? Que assim, as plantas são aquelas que fornecem frutos, verduras, legumes e que são necessários para a nossa sobrevivência. Então, ele é fundamental para a existência humana na Terra, tá? E conservá-lo é uma missão nossa, tá? As atividades humanas sobre eles colocam em risco de perder a sua fertilidade. O que é essa fertilidade? É a possibilidade de permitir, de dar condições para que as plantas se desenvolvam, tá? E por isso existem várias formas de ajudar a manter esse solo saudável. Eu coloquei 3 exemplos aqui, tá? O primeiro é irrigação, né? Literalmente jogar água no solo, tá? O segundo é adubação, é colocar aquele solo que é mais fértil, que é rico em matéria orgânica, que eu falei na outra aula, que tem uma coloração mais escura, tá? E que ajuda esse solo a manter seus nutrientes. E rotação de cultura, ou seja, plantar mais de uma coisa por vez, tá? Não é plantar, por exemplo, só milho e na outra vez milho de novo e milho de novo. É tipo mudando, oscilando, plantar milho, depois feijão, depois soja. Isso permite o solo ter essa relação constante de mudança e não ficar tão degradado, não ficar tão desgastado. Os seres humanos, tá, com relação à poluição do solo, de forma descontrolada, sem respeitar as limitações do solo, causam problemas graves. Então, a gente tem que entender que o solo ele tem uma limitação, tá, que a gente não pode usá-lo de qualquer forma. Um exemplo disso é o uso de agrotóxicos nas plantas. Esses agrotóxicos, eles meio que envenenam o solo, tá? E, consequentemente, aquilo que vai ser produto dele, como as frutas, os legumes vão vir com esses agrotóxicos, pode causar problemas para o solo e para a nossa saúde se consumirmos esse produto em excesso. Outro exemplo seria o derramamento direto de produtos químicos. Por exemplo, se a água que fosse jogada estivesse contaminada com algum minério, por exemplo, chumbo e cádmio. E as consequências, quais seriam? A contaminação do solo e da água, tá? Que era a primeira coisa, e a morte dos seres vivos que consomem as plantas desse solo, tá? As árvores que absorvem os nutrientes, e por último seria realmente esse solo ficar totalmente infértil e nada conseguir crescer nele. A contaminação do solo pelo lixo é uma clássica forma de poluição, tá? Que nos envolve direta e indiretamente, tá? Por quê? Porque o lixo, ao se decompor, ele produz um líquido tóxico chamado chorume, tá? É um líquido que escorre do lixo e que, ao infiltrar, ele prejudica bastante esse solo, tornando praticamente inviável plantar qualquer coisa nele ou usá-lo de qualquer outra forma. Ele começa também a atrair insetos como moscas e baratas, que são vetores de doenças. Tá? Então, esses insetos vão, além de se aproximar desse lixo, vão carregar as doenças por aí e contaminar as pessoas. Então, como a gente deve descartar o lixo corretamente? Se na nossa cidade tem coleta de lixo, a gente coloca o lixo na porta da casa ou no cesto e o carro do lixo, o carro da coleta vai passar e levar. Então, a gente respeita essa coleta que é realizada no município, tá? E sempre que possível, preferir pelo lixo jogado em aterros sanitários. Por quê, professor? O que são esses aterros? São grandes estruturas criadas para dar o destino correto para o lixo e impedir que esse líquido chamado chorume chegue no lençol freático, que a gente viu que são águas subterrâneas que estão embaixo da terra, que essa água fique poluída, tá? Porque essa água ela é potável, essa água que está no lençol freático, muitas vezes ela é de melhor qualidade para o nosso consumo, então isso impediria que ela fosse diretamente contaminada, tá bom? Com relação à atividade, vocês vão responder a atividade da página 28 do livro de ciências, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.